também com negociações, com interesse, o Adeilson, ele que tem 26 anos de idade, além dessa função de um primeiro volante também, pode jogar como um segundo, atleta que já teve passagens também pelo futebol português, na temporada de 2020 e 2021, pelo RD Agueda, esse clube, se eu não estiver enganado, da 4ª divisão de Portugal. Revelado nas categorias de base do Rio Branco de São Paulo, passou também no Grêmio Anápolis de Goiás na temporada de 2020, e recentemente ele se destacou pelo Maranhão, na temporada de 2024, onde em 31 jogos ele marcou 4 gols. São números interessantes para um jogador de contenção. Acabou despertando o interesse do ABC, que o contratou para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em 8 jogos no ano passado, fez 2 gols. Aqui o mapa dele de movimentação na Série C do ano passado. Em 5 jogos, todos eles como titular, vestindo a camisa do ABC. Uma média de 4,6 bolas recuperadas por jogo, um índice também interessante. No geral, ele teve um cartão amarelo. Outra participação dele interessante na Copa do Nordeste do ano passado, vestindo a camisa do Maranhão, também jogou bem. Você pode observar, nota média de 6,93. É um jogador que avança um pouco mais no gramado. Não é um mapa, por exemplo, igual ao do Fábio, que é mais tímido no campo ofensivo. O Adeilson não, ele chega um pouquinho mais à frente. Você pode observar por esse mapa aqui. No ano passado, também na Copa do Nordeste, foi bem, titular nos 8 jogos que fez, e uma média de 9 bolas recuperadas em cada um dos jogos. Tá? É sim uma média muito boa para um jogador também que vinha jogando, né, pelo Maranhão, não era um dos favoritos, por exemplo, na Copa do Nordeste. Atleta que, além desses 2 clubes, nos outros que ele passou, ele foi mais reserva aqui no Brasil, né? Tanto no Grêmio Anápolis, no Juventus de Araguá e no Avenida também, no interior do Rio Grande do Sul. Penso que seria uma alternativa interessante também para o Santa Cruz como uma segunda opção, enfim, até o início da Série D, buscando reforçar o seu elenco. Você pode deixar o seu pitaco, qual dos 2 você escolheria. Com a Betfair você aposta a partir de R$1 via Pix sem nenhuma burocracia nos jogos da Champions League nesse meio de semana. Por exemplo, vitória do Milan contra o Feyenoord na cotação de 1,36 a cada real apostado. Vitória da Atalanta contra o Clube Bruges, pagando 1,50. Do Benfica contra o Mônaco, 1,84. Outro favorito, o Bayern de Munique contra o Celtic, na cotação de 1,14. E vitória do PSG contra o Brest, pagando 1,18. Neste bilhete que eu montei para vocês, apontando os principais favoritos para esta rodada, está numa cotação de 5,5 a cada real apostado. Se você apostar, por exemplo, R$15 nesse bilhete e ele acontecer, pode voltar para você até 75 com a Betfair. E lembrando, para você apostar com responsabilidade, se divertir, colocar ainda mais emoção nos jogos que você acompanha no futebol brasileiro e no futebol internacional. Também tem o grande jogo nesta pré-oitavas, né? Com o Real Madrid e Manchester City, uma vitória do Real em casa pagando 1,73, um empate 3,40 e vitória do City na cotação de 3,20. Você pode apostar também quem se classifica. Real Madrid 1,17, Manchester City na cotação de 5. Essas e todas as outras odds com a Betfair. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro. Então beleza, só para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, se o Santa Cruz tem um acerto aí com o volante Fábio, também um interesse no Adeilson, quero falar sobre outros 3 jogadores que estão livres aí no mercado, ou pelo menos disponíveis, que se não der certo pode ser alternativa boa também para o Santa na sequência do ano. O primeiro deles, o volante Breno, 24 anos de idade, jogador revelado nas categorias de base do Goiás, fez uma boa Série A, inclusive, na temporada de 2020, acabou perdendo espaço, foi para o Botafogo em 2022, emprestado posteriormente ao Ceará, ao São Bernardo, e hoje está livre no mercado após não renovar o seu contrato no Botafogo. Bom volante, boa saída de bola, só 24 anos de idade, bons índices também na questão defensiva. Eu gosto do Breno, a grande questão que acabou saindo do Goiás pela porta dos fundos, acho um cara que inclusive poderia ser um bom destaque até hoje na primeira divisão, tem tempo para isso ainda, atleta que é jovem. Mais um também, o Yuri Lima, 30 anos de idade, aquele mesmo, ex-Santos, jogou também pelo Fluminense, Cuiabá, Juventude, acabou se envolvendo em uma polêmica no ano passado, rescindiu o seu contrato, ele não joga desde o dia 10 de julho. Ainda é um bom jogador, claro, para a Série D do Campeonato Brasileiro, acredito que o Yuri ainda tenha bastante lenha para queimar. Revelado nas categorias de base do Osasco, passou também no Sub-20 do Palmeiras e teve alguns bons momentos entre 2016 a 2017, vestindo a camisa do Santos. Aqui está o mapa de movimentação, não vou conseguir mostrar para vocês. O Yuri Lima, acabei clicando no jogador errado. Mas é um jogador que pode fazer várias funções. Aqui tem um mapinha também, tanto de um primeiro volante, um segundo, também já atuou, lembro dele em alguns jogos pelo Santos
na lateral direita. E mais um, esse que não está livre, mas é uma opção que pode ser negociada pelo Goiás logo em breve, o Aloísio Souza, ele que também é nordestino, inclusive o Breno também é natural de Santana, na Bahia. O Yuri não, né? O Yuri é natural de São Paulo. O Adeilson é natural também do Maranhão. E o Fábio é gaúcho. Então, alguns jogadores aqui, a nascença deles, né? O Aloísio, que apesar de ter nascido no Sergipe, ele começa no Lagarto, lá em 2014, mas vai muito cedo para Portugal. Passou também no Marítimo, no Estrela Amadora e foi contratado pelo Goiás na Série B do ano passado. Não é um jogador tão caro, tá? Acho que para o Santa Cruz seria um excelente reforço. Um bom volante, bate bem de fora da área. A questão é que o Goiás ele contratou muitos jogadores para essa posição no Campeonato Goiano e até agora o Aloísio só participou de 2 partidas, uma no Goianão e outra na Copa Verde. Aqui está o mapa dele, boa nota média, segundo o SofaScore, na Série B do ano passado. Você pode ir hoje para falar sobre o Santa Cruz e parece que finalmente as coisas estão voltando para o seu devido lugar, né? Um Santa Cruz que já tem esse acerto com a SAF e que fez um elenco sim homogêneo para esse início de temporada, com alguns jogadores já experientes dentro do seu plantel, para mim serão importantes também na Série D do Campeonato Brasileiro. Até agora os principais destaques sendo o Thiaguinho, o João Paulo, também o Lucas Siqueira, um meio-campista já experiente, com passagens pelo Remo. Quem mais? Né? Outros nomes também que vem ganhando espaço nas últimas rodadas, como por exemplo o Henrique Lordelo, o William Alves, também experiente defensor. É um time sim que não é recheado de estrelas até esse presente momento, mas conta com jogadores já experientes, tá? Alguns jogadores que já passaram pelo próprio clube, é o caso do Everton Senna, zagueirão que retornou nesta atual temporada, e outros com fome de bola, com fome de gol, né? Com vontade, como é o caso, por exemplo, do Thiaguinho, sendo o principal, né, jogador pelos lados do campo até o presente momento com 5 gols marcados. A expectativa que já era alta, né, com essa questão de um elenco que está jogando bem, o Santa Cruz, os seus jogos são sim vistosos nesse início de ano, venceu o Sport, venceu o Jaguar também na última rodada por 4-0, até agora tendo apenas 2 derrotas na temporada, ainda bem lá no comecinho, né, para o 13, derrota em casa por 2-1, e também contra o Náutico, jogando fora de casa, um resultado também que faz parte. Clássico é assim mesmo, né? Uma hora você ganha, uma hora você perde. Não vejo nada de absurdo também em relação aos 2 resultados. É claro que a eliminação sempre é ruim, só que dentro de campo o Santa Cruz já começa a dar uma resposta para o seu torcedor e fora dele mais ainda, né? O Santa Cruz já tem um acerto com a SAF e que já tem acertado também jogadores de peso para o seu plantel, como é o caso do Thiago Galhardo, que chega ao Recife nesta sexta-feira para assinar com o Santa Cruz. Ele deve rescindir, né? Acertou a rescisão contratual no Fortaleza, para fechar com o tricolor também agora na sequência do ano. Em relação ao Thiago Galhardo, eu penso que é sim um bom reforço, tá? Para a Série D do Campeonato Brasileiro, não tenho a menor dúvida em relação a isso. A grande questão dele é o ambiente. No Santa Cruz, eu acho que um aspecto que pode ajudar em relação ao que era no Goiás é de ter um técnico mais pulso firme, como é no caso do Itamar Schulli. Acho que ele controlando, colocando ali as rédeas no Thiago Galhardo, acho que tem tudo sim para decolar nessa temporada. Pelo Goiás, ele não fez uma temporada horrível, né? Ele chegou ali na Série B, foram 6 gols e 4 assistências em 27 jogos. Só que não foi aquele diferencial e era um jogador que preocupava-se muito mais com a questão extracampo do que dentro de campo. Acho que isso é um aspecto que o Santa Cruz precisa preocupar em relação ao Galhardo, se ele quer de fato jogar bola ou se pensa em outras coisas, seja no Recife ou até mesmo nessa sua passagem, né, no Arruda. Dentro de campo, o Galhardo, quando quer jogar, quando esteve bem fisicamente no próprio Goiás, onde ele não teve uma boa passagem, ainda assim jogou muita bola, tá? Ele ainda assim é o diferencial, é aquele cara que pode fazer uma função tanto no meio de campo como mais centralizado. No Goiás, tá, dos jogos dele na Série B, ele foi mais um centroavante, tá bom? Aquele centroavante, um falso 9. Aqui se observa o mapa de movimentação nos 23 jogos que ele fez na Série B, com 5 gols marcados. Mas também pode fazer essa função de um camisa 10. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse enredo do Santa Cruz, que como eu comentei, já começa bem a temporada, já começa jogando bem. Tem alguns jogadores que a gente já entende que serão importantes na Série D do Campeonato Brasileiro e que ainda com a consolidação da SAF, a chegada de reforços pontuais, para aí sim a expectativa que já é alta agora ser um foguete, né, na cabeça do torcedor. Para quem está confiante no título do Santa Cruz nesse campeonato pernambucano, você pode fazer a sua aposta com a Betfair.